Durante anos, a estrela da música country partilhou os seus sentimentos através da música. Mas, nos bastidores, algo muito mais pessoal abalou o seu mundo. O que aconteceu realmente a Tim McGraw? E qual é a verdade por detrás da notícia que está a dar que falar? Junte-se a nós enquanto desvendamos a história emocionante por detrás da dor da mulher de Tim McGraw e do segredo do pai. A história de Tim McGraw começa na pequena cidade de Delhi, na Louisiana, onde nasceu a 1 de maio de 1967. Cresceu na cidade vizinha de Start, uma tranquila comunidade rural rodeada de quintas e com uma vida simples. A vida em Start era modesta, e Tim foi criado pela mãe, Betty Trimble, que trabalhava arduamente para sustentar a família. Betty era jovem, determinada e queria dar ao filho a melhor vida possível, mesmo quando o dinheiro escasseava. Desde muito cedo, Tim viu o quanto a sua mãe se sacrificou para o educar, e essa experiência iria moldar os seus valores para o resto da vida. Durante grande parte da sua infância, Tim não sabia a verdade sobre o seu pai. Cresceu a acreditar que o seu padrasto, Horace Smith, era o seu pai biológico. Mas, por volta dos 11 anos, Tim fez uma descoberta que viria a mudar tudo. Enquanto vasculhava os pertences da mãe, encontrou a sua certidão de nascimento. E nela estava um nome que não reconhecia: Tug McGraw. Tug McGraw não era um qualquer. Foi um conhecido lançador da Major League Baseball, tendo jogado pelos New York Mets e, mais tarde, pelos Philadelphia Phillies. A descoberta deixou Tim atônito. Saber que o seu verdadeiro pai era um atleta famoso foi ao mesmo tempo emocionante e doloroso. A sua mãe acabou por explicar a complicada verdade. Teve um breve relacionamento com Tug McGraw antes de ele se tornar uma estrela. E quando engravidou, Tug não ficou por perto. Durante anos, Betty criou Tim sozinha, sem ajuda. A verdade deixou o jovem Tim confuso e magoado, sem saber o que pensar do homem que não fizera parte da sua vida. Quando Tug finalmente conheceu Tim na adolescência, o seu relacionamento começou de forma estranha. No início, Tug não queria aceitar que Tim fosse seu filho. Mas com o passar do tempo, e à medida que Tim crescia e se tornava um jovem adulto, os dois construíram lentamente um laço. Apesar do início difícil, desenvolveram o respeito e o afeto mútuos. E Tim diria mais tarde que conhecer Tug o ajudou a compreender-se melhor a si próprio. Herdou a determinação, o charme e a ambição de Tug. Embora a relação entre eles tenha surgido mais tarde na vida, tornou-se uma parte importante de quem Tim era e proporcionou-lhe uma sensação de plenitude que muitas crianças na sua situação nunca conseguem. A infância de Tim e da sua mãe não foi fácil. O dinheiro era escasso. Por vezes, não tinham muito para além do básico, mas Betty nunca deixou que isso a abalasse. Era o tipo de mãe que ensinava o filho a ser humilde, a trabalhar arduamente e a nunca desistir. Independentemente do quão difíceis as coisas se tornassem, a sua força e fé mantiveram-nos firmes. Tim sempre disse que a sua mãe foi a verdadeira heroína da sua vida. O amor e a determinação dela foram a base que o ajudou a perseguir os seus sonhos. A música foi um dos pontos altos da infância de Tim. Adorava ouvir músicas country na rádio e sentia-se atraído pelas histórias que essas canções contavam. Também gostava de música gospel e de rock solista, gêneros que mais tarde moldariam o seu som como artista. Quando o padrasto trouxe uma guitarra para casa, Tim ficou fascinado. Passou horas a aprender a tocar sozinho, a praticar acordes simples e a cantar junto com as gravações. Aquele violão tornou-se a sua válvula de escape dos desafios do dia a dia. Depois de terminar o liceu, Tim ingressou na Northeast Louisiana University com uma bolsa de beisebol, tal como o seu pai. Mas não demorou muito até que percebesse que a sua paixão não estava no desporto. A música chamava-o, inspirada pelos discos com que cresceu, canções de George Strait, Merle Haggard e Charlie Pride. Tim decidiu seguir a sua paixão. Abandonou a faculdade, arrumou as suas coisas e conduziu até Nashville com grandes sonhos e muito pouco dinheiro. Os primeiros dias em Nashville foram difíceis. Tim tocava em pequenos bares e discotecas, dormia em motéis baratos e enfrentava rejeição após rejeição das editoras discográficas. Mas nunca desistiu. Cada não impelia-o a trabalhar mais, a compor melhor música e a provar o seu valor. Ele estava determinado a realizar o seu sonho. Não importava quanto tempo demorasse. Ele ainda não sabia, mas as duras lições da sua infância na Louisiana, a luta, a força e a música estavam prestes a impulsionar a ascensão de uma das maiores estrelas da música country. E, em breve, a voz daquele miúdo do campo levá-lo-ia dos bares empoeirados aos maiores palcos do mundo. A fama tem o seu preço. Tim McGraw chegou a Nashville com grandes sonhos, uma guitarra surrada e pouco dinheiro. Era recém-chegado à cidade e não tinha muitos contatos. Nesses primeiros meses, aceitou qualquer trabalho que lhe aparecesse. Tocava em pequenos bares onde o público conversava mais alto que a música.
Participava em círculos de compositores e microfones abertos, na esperança de que alguém importante estivesse a ouvir. Quando não estava em palco, estava em estúdios minúsculos a gravar vocais de demonstração por uns trocos. Muitas dessas gravações não deram em nada. Os produtores recusaram. As editoras discográficas disseram não. Foi uma viagem lenta e frustrante. O dinheiro era escasso e a habitação nem sempre era estável. Os amigos deixavam-no ficar no sofá de amigos quando podiam. Algumas noites, ficava no carro entre concertos porque era mais barato do que um motel. Dizia para si mesmo que a luta fazia parte do caminho e tentava aprender algo com cada rejeição. Observava outros cantores, estudava como interagiam com o público e trabalhava a sua presença em palco. Ouvia discos de sucesso e tentava perceber por que razão certas músicas criavam ligação. Compunha e reescrevia as suas próprias canções, procurando melhorar os refrões e contar histórias mais claras. O ponto de viragem aconteceu quando a Curb Records demonstrou um interesse genuíno. Após inúmeras reuniões e tentativas falhadas, assinou um contrato. Não era um passaporte para o sucesso instantâneo, mas dava-lhe uma oportunidade. Em 1993, lançou o seu álbum de estreia homônimo. Não foi um grande sucesso nas tabelas, mas ajudou a apresentá-lo à Rádio Country e deu-lhe experiência com gravação e promoção por uma grande editora. Estes primeiros singles, mesmo sem números expressivos, colocaram-no na estrada e perante um público maior. Aprendeu os meandros da indústria, como fazer digressões na rádio, como cumprimentar os diretores de programação, como lidar com a imprensa especializada e como promover um lançamento com concertos ao vivo frequentes. Tudo isto preparou o terreno para o que viria a seguir. Tudo mudou em 1994. O segundo álbum de Tim, Not a Moment Too Soon, chegou ao mercado com canções mais fortes, um som mais nítido e uma voz mais confiante. O single Indian Outlaw gerou impacto e apresentou-o a um público mais vasto. De seguida, veio Don't Take the Girl, que mudou o rumo da sua carreira. Era uma balada poderosa que contava uma história emocional simples, e os ouvintes ligaram-se a ela imediatamente. A música subiu rapidamente nas tabelas e apresentou Tim aos fãs que nunca tinham ouvido falar dele um ano antes. O sucesso não se ficou por aí. Seguiram-se mais êxitos do mesmo álbum, incluindo Down on the Farm, a faixa título Not a Moment Too Soon e Refried Dreams. As rádios country passavam as suas músicas constantemente. Os fãs começaram a comprar discos em grande quantidade e as vendas dos seus álbuns alcançaram o estatuto de multiplatina. Passou de tocar em locais de média dimensão a encher grandes salas de espetáculos. O seu rosto aparecia nas capas de revistas. Os programas de televisão convidavam-no como participante. De repente, tornou-se uma das principais vozes da onda country dos anos 90. A fama chegou rápido e em força. Na mano, desenrascava-se como podia tocando em bares. No ano seguinte, era uma estrela com uma agenda de concertos preenchida e uma equipa cada vez maior à sua volta. Teve de aprender a lidar com entrevistas, encontros com fãs e viagens constantes. Aprendeu a proteger a voz, a controlar a energia e a dosear o ritmo de uma longa temporada de concertos. Também teve de tomar decisões rápidas e inteligentes sobre as músicas que viriam a seguir. O sucesso pode dissipar-se se o trabalho seguinte for fraco, e ele sabia disso. Por isso, esforçou-se ao máximo, assim como seus colaboradores, para manter o nível elevado. O resultado foi uma sequência de excelentes álbuns em meados e finais da década de 1990, que o mantiveram no topo do gênero. Com o acumular de êxitos, Tim tornou-se conhecido como um artista imperdível em concertos ao vivo. As suas apresentações eram energéticas e impecáveis. Interpretava as baladas com foco e dava um toque especial às músicas mais animadas. Manteve a banda afinada e o repertório equilibrado, sem momentos lentos. Movimentava-se com à vontade pelo palco e interagia visualmente com os fãs. Entre as músicas, agradecia ao público e partilhava histórias rápidas. Esta simples ligação fez toda a diferença. As pessoas sentiram-se vistas e valorizadas, e voltaram na próxima vez que ele fez uma digressão. Os locais dos concertos tornaram-se maiores, arenas, anfiteatros e grandes festivais ao ar livre. Os valores de produção aumentaram, mas Tim manteve a essência do espetáculo focada na música e no público. Construiu uma reputação de pontualidade, dedicação total e respeito pelas equipas. A notícia de que era um profissional espalhou-se pela indústria. Na estrada, aprendeu também a manter os pés no chão. Tentava manter pequenas rotinas que o fizessem lembrar de casa. Refeições simples, exercício e momentos de tranquilidade antes de um concerto. Estes hábitos ajudaram-no a equilibrar as exigências de uma digressão como cabeça de cartaz com os valores que trouxe da Louisiana. As digressões também lhe ensinaram liderança.
Uma digressão sustenta muitos empregos, membros da banda, técnicas, motoristas, engenheiros e muito mais. Aprendeu a tomar decisões, a definir o tom e a confiar nos especialistas. Quando surgiam desafios, como o tempo, prazos apertados e problemas com o equipamento, mantinha a calma e seguia o plano. Um bom desempenho em condições difíceis gera lealdade, e essa lealdade fortaleceu a sua equipa. Com grandes vendas e digressões incessantes, vieram prêmios e nomeações. Tim tornou-se presença constante nos principais concertos de música country. Recebeu o reconhecimento da Academy of Country Music, da Country Music Association e do Grammy. Os colegas da indústria elogiaram a sua voz, a sua escolha de canções e a sua consistência em palco. Os programadores de rádio consideraram-no um artista principal fiável e um criador de êxitos constante. Os veículos de comunicação social incluíram-no em listas de melhores do ano e retrospectivas de fim de ano. As estatísticas, as posições nas tabelas musicais, as certificações de vendas e os bilhetes esgotados continuavam a crescer. Nos bastidores, a agenda era intensa. Longos períodos na estrada, dia após dia de promoção. E a necessidade constante de estar pronto para o próximo álbum foi se acumulando. Perseverou porque amava a música e a energia do público. Sentia-se também responsável pelas pessoas que trabalhavam com ele e pelos fãs, que gastavam o dinheiro que ganhavam com tanto esforço para assistir a um concerto. Este sentido de dever manteve-o a seguir em frente, mesmo quando estava cansado ou sobrecarregado. E assim que as multidões começaram a crescer, o seu coração estava prestes a encontrar a sua alma gêmea quando Faith Hill entrou na sua vida. Nos bastidores, o romance revelou-se. Em 1996, a vida de Tim McGraw sofreu uma reviravolta inesperada. Nesse ano, foi cabeça de cartaz da digressão Spontaneous Combustion, uma grande série de concertos que em breve se tornaria um dos marcos mais importantes do seu percurso pessoal e profissional. A artista de abertura de parte da digressão foi Faith Hill, uma estrela country em ascensão com uma voz poderosa e uma base de fãs cada vez maior. Na altura, Faith já era casada e Tim tinha se separado recentemente. Nenhum dos dois imaginava que esta digressão mudaria as suas vidas para sempre. Desde o momento em que começaram a atuar juntos, as pessoas puderam sentir algo especial entre eles. A química entre eles em palco era evidente, a forma de sorrir, os olhares cúmplices e a ternura nos duetos. Os fãs repararam, a comunicação social percebeu. Até as pessoas que trabalhavam nos bastidores percebiam que algo de real estava a acontecer. À medida que passavam mais tempo juntos, essa faísca transformou-se em algo mais profundo. Ambos se sentiam atraídos pela energia um do outro, pelo sentido de humor e pelo amor partilhado pela música. Mas não foi uma situação fácil. Faith teve de tomar uma decisão difícil sobre o seu casamento na altura, e não foi algo que tenha encarado de ânimo leve. No Final seguiu o seu coração, e, quando ela e Tim começaram a namorar, a ligação entre ambos só se fortaleceu. Demonstravam abertamente o seu afeto, mas também se esforçavam para proteger a sua privacidade. O que começou como uma amizade na estrada, rapidamente se transformou numa história de amor que viria a definir a vida de ambos. A relação de Tim McGraw e Faith Hill evoluiu rapidamente, mas foi construída sobre uma base sólida. Compreendiam os mundos um do outro, as pressões da fama, as viagens intermináveis e a atenção constante dos fãs e da imprensa. Apesar do caos, encontraram a paz na companhia um do outro. A sua história de amor atingiu o auge romântico nos bastidores de um dos concertos de Tim. Em 1996, pediu Faith em casamento pouco antes de subir ao palco. Segundo os relatos, escreveu: "Queres casar comigo?" num espelho no camarim dela. E quando regressou após a sua atuação, ela tinha escrito: "Sim, vou ser a tua esposa" logo abaixo. Os dois casaram-se ainda nesse ano, a 6 de outubro de 1996, numa cerimônia simples em Rayville, Louisiana. Não foi um casamento grandioso como os de Hollywood. Foi uma celebração íntima, rodeada de familiares e amigos próximos, o tipo de comemoração que refletia as suas raízes. Logo de seguida, começaram a construir uma família composta. Ao longo dos anos, deram as boas-vindas a 3 filhas, Gracie, Maggie e Audrey. Mesmo com as suas carreiras exigentes, comprometeram-se a proporcionar aos filhos uma sensação de normalidade. Levavam-nos frequentemente em digressão, transformando os autocarros de turismo em lares temporários para a família. Tim costuma dizer que tornar-se marido e pai deu sentido à sua vida. A estabilidade e o amor de Faith mantiveram-no firme, especialmente nos momentos em que a fama parecia avassaladora. Faith Hill desempenhou um papel fundamental ao ajudar Tim a enfrentar os seus problemas pessoais, incluindo a sua luta contra o alcoolismo e os hábitos nocivos decorrentes das constantes digressões. Ela foi o seu porto seguro nos momentos difíceis.
Quando começou a recair nos velhos hábitos, Faith foi quem o alertou. Ela lembrou-lhe o que realmente importava: a sua saúde, a sua música e a sua família. A força dela tornou-se uma força motriz na sua recuperação e crescimento. Tim sempre reconheceu que ela o ajudou a tornar-se um homem melhor, tanto a nível pessoal como profissional. No final da década de 1990 e nos anos 2000, Tim McGraw e Faith Hill tornaram-se o casal mais famoso da música country. A química entre ambos não se limitava aos palcos. Esta ligação estendeu-se ao trabalho profissional deles juntos. Gravaram vários duetos de sucesso que captaram a emoção genuína entre eles. It's Your Love, lançada em 1997, tornou-se uma das maiores canções das suas carreiras. A música liderou as tabelas de música country durante 6 semanas e também chegou às rádios pop, demonstrando a força da ligação entre elas. Juntos, construíram um império baseado no amor, no respeito e na paixão partilhada pela música. Apoiaram as carreiras a solo um do outro, sem deixar de se reunir para projetos especiais e digressões. As suas digressões Soul, Dirty Soul tornaram-se algumas das digressões de música country com maior receita de bilheteira da história, provando que o público ainda se sentia atraído pela sua história. O que os diferenciava era que o seu amor nunca parecia uma performance. Era real e transparecia em cada música, cada sorriso e cada olhar trocado entre eles em palco. Ao longo dos anos de fama, família e desafios, Tim e Faith continuaram a representar força e união. Conciliaram 2 carreiras de superestrelas enquanto criavam as filhas e se mantinham firmes no que realmente importava: amor, família e fé. Mas, mesmo que a sua história de amor parecesse perfeita, nos bastidores, Tim ainda travava profundas batalhas pessoais que em breve testariam a sua força mais uma vez. A bofetada que ecoou por todo o país. Em julho de 2014, Tim McGraw estava a meio da sua digressão Sundown Heaven Town, atuando para plateias cheias por todo o país. A digressão foi um grande sucesso, e os seus fãs estavam entusiasmados por vê-lo de volta aos palcos a cantar êxitos como Something Like That e Live Like You Were Dying. Um dos concertos mais falados aconteceu em Atlanta, na Geórgia, mas não por causa da música. Durante o concerto, enquanto Tim caminhava pela beira do palco cumprimentando os fãs, algo inesperado aconteceu. Uma mulher na primeira fila estendeu a mão e agarrou o tecido das calças de ganga, puxando com tanta força que o material se rasgou. Nesse instante, McGraw deu instintivamente um estalo para baixo para se libertar. O momento durou apenas alguns segundos, mas vários elementos da plateia filmaram a cena com os seus telemóveis. Na manhã seguinte, o vídeo já circulava por toda a internet. Assim que o vídeo se tornou viral, os principais órgãos de entretenimento começaram a analisar o momento frame a frame. As manchetes eram dramáticas e algumas reportagens exageraram a situação. Tornou-se um daqueles casos que geram debates intermináveis. Foi legítima defesa ou ele ultrapassou os limites? Para Tim McGraw, conhecido pela sua simpatia e profissionalismo em palco, foi uma situação desconfortável sob os holofotes. Não estava habituado a ser retratado como agressivo ou descontrolado. Alguns dias após o concerto, abordou a situação calmamente em entrevistas, explicando a sua versão dos factos. Disse que o fã estendeu a mão e agarrou-lhe as calças de ganga de uma forma que o assustou e provocou uma reação. Foi uma situação infeliz, disse aos jornalistas. Reagi instantaneamente. Ninguém gosta disto, mas seguimos em frente. A sua reação foi ponderada e respeitosa. Não culpou duramente o adepto, nem tentou despertar compaixão. Simplesmente relatou os factos, demonstrando que queria deixar o assunto para trás. Esta honestidade e equilíbrio ajudaram a acalmar a situação. Os fãs apreciaram que ele tenha assumido a responsabilidade pelo momento, em vez de o evitar. Por um breve momento, pareceu que o incidente poderia tornar-se algo mais grave. A mulher envolvida considerou avançar com uma ação judicial, alegando que tinha errado. Surgiram relatos de que o seu advogado entrou em contato com a equipe de McGraw. No entanto, após uma breve investigação, o assunto foi discretamente arquivado. Nenhuma acusação foi formalizada e nenhum processo judicial foi instaurado. Terminou quase tão depressa como começou. A Curb Records e a equipa de Tim divulgaram comunicados a confirmar que se tratava de um evento isolado e que não existiam conflitos duradouros. A sua digressão continuou sem interrupções e o público continuou a comparecer em grande número. McGraw não deixou que a controvérsia o atrapalhasse ou alterasse a sua ligação com os fãs. Em vez disso, usou a experiência como um lembrete de quão imprevisíveis podem ser os concertos ao vivo. Mas, enquanto continuava a sorrir em palco, poucas pessoas sabiam que, nos bastidores, Tim travava batalhas muito mais profundas com problemas de saúde e dependência de drogas, que em breve viriam ao de cima.
Bebedou, destruído e salvo. No auge da sua fama, quando Tim McGraw parecia imparável, poucos sabiam quanta dor escondia nos bastidores. Em palco, era a personificação da confiança. Mas por detrás daquela imagem radiante, estava um homem que lutava silenciosamente contra o vício, a exaustão e a insegurança. A sua viagem através daqueles anos sombrios e a força necessária para se reconstruir é um dos capítulos mais marcantes da sua vida. A luta de Tim começou lentamente, quase imperceptivelmente. Durante os seus anos mais agitados, na década de 1990 e início dos anos 2000, esteve constantemente em digressão, gravando novos álbuns e participando em inúmeros eventos. As exigências do sucesso eram enormes. Sentia a pressão de estar sempre perfeito, de cantar impecavelmente, de parecer forte e de nunca demonstrar fraqueza. À medida que a pressão aumentava também a sua dependência do álcool. No início, beber parecia inofensivo. Como muitos na indústria, Tim relaxava com uns copos depois dos concertos ou durante as longas noites na estrada. Mas, com o tempo, tornou-se algo de que dependia. Começou a precisar de álcool para se apresentar, para relaxar e para enfrentar o caos da fama. Além de beber, também dependia de analgésicos prescritos para lidar com o desgaste físico resultante de anos de apresentações. As viagens constantes, as dores nas costas e a fadiga tornavam fácil justificar o uso de alguma substância para aguentar o dia. Mais tarde, admitiu que este estilo de vida o estava a destruir por dentro. As longas noites, as ressacas e a culpa acumularam-se. Vivia duas vidas, a estrela que todos admiravam e o homem que perdia lentamente o controle. Faith Hill percebeu isso antes de qualquer outra pessoa. Viu o homem que amava distanciar-se cada vez mais, preso a hábitos dos quais não se conseguia libertar. Faith Hill sempre foi conhecida pela sua força e lealdade, mas chegou um momento em que ela teve de confrontar Tim sobre o impacto que as suas escolhas estavam a ter na família. Não foi um momento fácil. Tinham construído as suas vidas em torno do amor, da confiança e da educação das suas 3 filhas. Mas Faith sabia que não podia ficar de braços cruzados enquanto o vício destruía tudo aquilo. Em entrevistas, Tim disse que houve um momento emocional que mudou tudo. Faith olhou-o nos olhos e disse-lhe que tinha de fazer uma escolha: a sua família ou o seu vício. Deixou claro que o amava profundamente, mas que não podia continuar a viver daquela forma. Ouvir aquelas palavras impactou Tim profundamente. Percebeu que não estava apenas a magoar-se a si próprio, mas também as pessoas mais importantes para ele. Este alerta foi o início de um novo capítulo. Em 2008, Tim McGraw tomou a decisão de deixar definitivamente de beber. Não foi fácil. Os hábitos estavam profundamente enraizados e teve de reconstruir todo o seu estilo de vida. Mas, uma vez comprometido, nunca mais olhou para trás. Substituiu o álcool por estrutura e disciplina. Em vez de ficar acordado até tarde, começou a acordar cedo. Em vez de beber para escapar à realidade, encontrou força em rotinas que lhe davam paz e propósito. Uma das maiores mudanças foi a sua dedicação à atividade física. Os exercícios tornaram-se a sua terapia. Iniciou uma rotina rigorosa de exercício que incluía corrida, musculação e alimentação saudável. Ao longo dos anos, transformou o seu corpo, conquistando a reputação de ser uma das estrelas mais em forma da música country. Mas, embora tivesse vencido os seus vícios, outro desafio o aguardava. Uma que testaria o seu corpo, o seu espírito e o amor que o tinha trazido até ali. O diagnóstico que os abalou. Depois de anos a esforçar-se ao máximo, o corpo de Tim McGraw começou a mostrar o preço de décadas dedicadas a atuações, digressões e treinos intensos. Durante grande parte da sua carreira, Tim foi conhecido pela sua incrível energia em palco e pela sua dedicação ao fitness. Orgulhava-se de dar o máximo em cada concerto, muitas vezes correndo, saltando e atuando sob luzes fortes durante horas a fio. Fora do palco, treinava como um atleta, seguindo rotinas de exercício rigorosas e esforçando-se para se manter em grande forma. Mas todo este esforço físico, aliado a uma agenda exigente e a anos de viagens, cobrou um preço elevado ao seu corpo. Em 2018, o mundo viu a gravidade dos problemas de saúde de Tim. Durante um concerto em Dublin, na Irlanda, parte do C2C Country to Country Festival, Tim desmaiou subitamente no palco perante uma plateia repleta. O momento chocou fãs, membros da banda e até Faith Hill, que estava em digressão com ele na altura. Enquanto a equipe de palco corria para ajudar, Faith correu para junto dele em lágrimas, aterrorizada pelo marido. A plateia permaneceu em silêncio, atônita, enquanto os paramédicos o atendiam atrás da cortina. Poucos minutos depois, Faith voltou ao palco para falar com o público. A sua voz embargou enquanto explicava que Tim estava desidratado e exausto, e que não conseguiria terminar a atuação. A plateia respondeu com apoio.
aplaudindo a sua recuperação em vez de demonstrar desilusão. Aquela imagem perturbadora de Tim a desmaiar tornou-se um dos momentos mais falados da sua carreira. Foi um lembrete de que até os artistas mais fortes e disciplinados ainda são humanos. Para-Faith foi um vislumbre aterrador de quão frágil a vida pode ser, especialmente depois de anos a vê-lo esforçar-se tanto pela sua carreira e pelos seus fãs. Após o colapso, Tim tirou algum tempo para recuperar e passar por uma avaliação médica completa. Os médicos diagnosticaram problemas graves na coluna e nos nervos, que causavam dores e fadiga constantes. Anos de esforço excessivo afetaram o seu pescoço e costas, ao ponto de o repouso e os cuidados médicos já não serem opcionais, mas sim essenciais. O diagnóstico obrigou-o a reavaliar tudo: os seus hábitos de trabalho, as suas rotinas de treino e até a sua forma de encarar a vida. Em entrevistas posteriores, Tim falou abertamente sobre o lado emocional da experiência. Admitiu que o susto com a saúde mudou a sua perspectiva. Faz-nos perceber como as coisas podem mudar rapidamente, disse ele. Começa a pensar no que realmente importa: a sua família, a sua saúde e como gasta o seu tempo. Partilhou isso por muito tempo. Pensou: ser forte significava nunca abrandar o ritmo, mas agora compreendia que a verdadeira força significa, por vezes, saber quando parar e curar-se. Para Faith Hill, o diagnóstico foi um rude golpe. Ela já tinha passado anos a apoiar Tim durante o vício e a recuperação, e agora enfrentava o medo de o perder devido a problemas de saúde. Amigos próximos contaram mais tarde que Faith teve um colapso emocional ao saber da gravidade do seu estado de saúde. A ideia de o seu marido sentir dores constantes, ao pior, de não sobreviver a outro colapso, era avassaladora. Mas, fiel à sua natureza, Faith transformou este medo em ação, ajudando-o a encontrar os melhores médicos, ajustando seus horários e garantindo que se concentrava na recuperação. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de gostar, subscrever o canal e ativar o sininho das notificações para não perder o próximo.